Mobilidade, o governo acaba com o DF-Trans e transfere o sistema de bilhetagem para o BRB. Danificadas, o DF produz 400 novas placas de sinalização por mês, pelo menos um terço para repor as que são alvo de vandalismo. Unidade de Saúde de Vicente Pires está sem internet, o que prejudica o agendamento de consultas. E mais, a Polícia Civil fecha o laboratório em Santa Catarina que produzia êxtase vendido aqui em Brasília. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando o Band Cidade, segunda edição. O GDF acabou com o DF-Trans. Notícia do dia, transferiu o sistema de bilhetagem para o BRB. Tem informação chegando ao vivo com o João Pedro Melo, já está aparecendo com a gente aqui. Uma boa noite, João Pedro. E será agora vai resolver tanto problema que tinha no DF-Trans, João Pedro? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Pois é, a gente espera que resolva, né? Essa medida já tinha sido, de fato, aprovada pela Câmara Legislativa e agora, então, a Secretaria de Mobilidade e de Transporte aqui do Distrito Federal assume as funções que eram do DF-Trans, né? Essa questão, a gente já tinha escutado também o governador Ibanez Rocha falar que o órgão era um centro de corrupção, inclusive o DF-Trans passou por uma série de operações policiais. Em uma dessas operações ficou aí comprovado que as fraudes podem ultrapassar R$1 bilhão. Então, a expectativa do governo é, de fato, de resolver esse problema, né? Problemas da bilhetagem eletrônica, e a questão da bilhetagem também passaria para o BRB. A gente destaca ainda que alguns estudantes estão com problemas para utilizarem os créditos, ou melhor, os cartões, ao longo desse período de férias, né? Estudantes que estão matriculados em cursos de verão, cursos extracurriculares, não estão conseguindo utilizar esses cartões do DF-Trans. Esse é um problema e o governador Ibanez Rocha destacou que espera que essa questão seja resolvida. Já o sindicato dos trabalhadores, né, dessa questão do DF-Trans destaca que foi um erro do Palácio do Buritir acabar de fato com esse órgão, né, com o DF-Trans, mas a expectativa deles é de que o governador reconheça esse erro, veja que foi um erro de fato e volte atrás na decisão. Mas, por enquanto, de fato, o DF-Trans acabou. As funções vão ser compartilhadas, então, pela Secretaria de Mobilidade e Transporte e também pelo BRB, no caso da bilhetagem. E é muito difícil, João Pedro, voltar atrás, recuar, porque não vai deixar saudade do DF-Trans. Era impressionante a quantidade de notícias negativas aqui em relação ao DF-Trans. Até contar para o nosso telespectador, a gente fica de frente aqui, na Rádio Band News FM, lá para justamente a central do DF-Trans. O que acontecia todo dia lá praticamente, hein, João Pedro? Mês após mês, fila e mais fila, né? Pelo menos isso deve ser resolvido? Pois é, pelo menos isso deve ser resolvido, viu, Rodrigo? A expectativa é de que as filas diminuam, né? De fato, a gente sempre acompanhou muita fila, muito problema na hora de resolver a questão dos cartões. Muitas vezes tinha problema de sistema, o sistema não funcionava, então a expectativa agora é de que os recursos, as questões de funcionários e também outras questões devem ser encaminhadas de fato para a Secretaria de Mobilidade e de Transporte. A expectativa é de que resolva o problema, mas por enquanto, então, essa questão é de expectativa, na verdade, do fim do DF-Trans e expectativa também de resolução do problema de quem sofre todos os dias no transporte público aqui da capital do país. E o país. João Pedro Mello vai trazer mais informações para a gente aqui no Band Cidade acompanhando este caso. E o ADF 001, pista que dá acesso à Braslândia, também conhecida como Rodovia da Morte, vai receber asfalto novo e sinalização. As obras vão custar R$14 milhões e a previsão é que sejam concluídas em 6 meses. A vida de quem trafega pela DF-001 vai melhorar. As pistas que estão sem sinalização, remendadas e com um acostamento sem função alguma da chamada Rodovia da Morte vão ser revitalizadas com obras de pavimentação, drenagem e sinalização vertical e horizontal. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Ibanez Rocha. Nós vamos agora, nesse momento, cuidar dessa parte que já desafoga um pouco o trânsito e melhora a condição de segurança nessa área. Então nós vamos trazer essa parte que foi iniciada até aqui, o licenciamento não precisa adiantar junto ao governo federal, e essa outra parte nós já estamos negociando. Eu estou em contato direto com o ministro do Meio Ambiente e tenho uma percepção muito forte dele de que o interesse é melhorar a vida dessa população toda. Cerca de 35 mil pessoas que passam pelo local serão beneficiadas.
As obras devem custar cerca de 14 milhões de reais e devem durar 6 meses. Para isso tudo existe dinheiro, o que não tem é projeto. E agora nós estamos tentando agilizar essa questão dos projetos, até para que a gente possa incluir em orçamento tanto do Distrito Federal como orçamento da União e dos ministérios, para que a partir do próximo ano a gente possa desencadear um grande programa de realização de obras, revitalização de ambientes. A DF-001 é a maior rodovia do DF, com mais de 131 quilômetros de extensão. Ela corta mais de 15 cidades. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, em 2018 foram registrados 442 acidentes com feridos e 20 acidentes com mortes. Neste ano, os dados apontam para 52 acidentes menos graves e 12 acidentes fatais. Essa já é uma obra prioritária para o governo, basta que vocês vejam aí que iniciamos a obra lá saindo de Taguatinga, botando recursos do governo nessa área. O governador já havia pedido apoio do governo federal para a melhora das rodovias que cruzam o DF, principalmente para iniciar a duplicação da BR-080. Nós estamos olhando isso como um conjunto que venha solucionar a vida das pessoas que moram em Braslândia e daqueles que precisam ter acesso também à região de Sobradinho através dessa região. Desde 2015, a Promotoria de Justiça de Braslândia e a rede social da cidade acompanham e cobram a duplicação da DF-001 e também da BR-080. Da DF-001, rodovia do contorno, vamos aqui para 070 com imagens do helicóptero da Band News FM. Você vê a movimentação 070, sentido estrutural, imagens do Rafael Procopio, sempre trazendo justamente aí todas as imagens do nosso helicóptero. Vamos começar nosso giro aqui de imagens, primeiro lá no balão do Itapuã. Olha aí, o trânsito está fluindo bem, sem problemas. Vamos para a nova câmera aqui do DR, trazendo mais informações. 040, aí está complicado, ó. 040, trânsito complicado lá na região do Gama e tem que ir com paciência, meu amigo. Vamos para a próxima rodovia, Épea Sul, lá no Ayrton Senna. Trânsito também está lento por lá, a gente nota os cones sempre colocados aqui na pista, uma faixa só e o trânsito lento neste momento. Vamos para a última câmera aqui, Épea Norte, com trânsito agora pelo menos nessa região, na Balão do Torto, né? Essa região está fluindo bem o trânsito, complica um pouco mais lá na subida do Colorado para Sobradinho e Planaltina. E olha, as placas de sinalização de Brasília foram planejadas especialmente, claro, para a nossa cidade. São únicas e já foram até expostas no Museu de Arte Moderna, no MoMA, lá em Nova York. Só que muitos brasilienses não dão o valor e, em média, 400 novas placas são produzidas todos os meses. Boa parte para repor as que são alvo de vandalismo. Verdes, marrons, azuis ou brancas, seja na vertical ou na horizontal, elas estão espalhadas pela capital federal e são únicas. As placas de Brasília foram criadas em 1976, em um projeto que até virou obra do acervo permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York. Mesmo assim, elas dividem opiniões. O motorista, por exemplo, que desconhece Brasília, poxa, só vem a complicar. Mas elas também sofrem, seja por causa de batidas ou por vândalos que picham e colam adesivos. E quem paga é o contribuinte. Fica de difícil as pessoas acharem endereço, né? E fica feio também por ser a capital do Brasil e a gente paga um imposto altíssimo. Quando a gente consegue identificar quem é o vândalo, né, o autor do vândalo, a gente consegue fazer o ressarcimento desse valor aos cofres públicos. Não acontecendo isso, quem paga é o erário, né? São os contribuintes que pagam por esse vandalismo, né? Essa depredação. As placas já foram feitas de cimento. Por medidas de segurança, foram substituídas por esse tipo de aço galvanizado. Além de evitar a corrosão, diminui o estrago para os motoristas em caso de acidente. A produção das placas fica a cargo de apenas 20 funcionários do Departamento de Sistema Viário. Eles juntam as peças, soldam, pintam, escolhem a cor, adesivam. O processo dura até 3 dias. Nós produzimos aproximadamente 400 placas por mês. Desse total, 1/3 dele, em média, é de vandalismo ou então de placas que foram estragadas pelas pessoas. Cada uma delas custa R$ 620 o metro quadrado. O cidadão que vê uma placa danificada ou a ausência de uma placa, ele pode fazer a comunicação à nossa ouvidoria, que a gente irá ao local verificar se realmente procede e fazer essa correção.
para entrar em contato com o DR é o 3111-5500, está aparecendo aqui na tela. Olha, a Controladoria Geral do DF vai fazer na folha de pagamento uma inspeção lá da Novacap, no exercício 2019. Hoje a Novacap é a empresa pública que tem maior folha de pagamento do governo do DF, com 16 milhões de reais mensais, além do maior número de servidores, 2.072. Vamos conversar então com o Rodrigo Miranda, vai trazer mais detalhes para a gente. Uma boa noite, Rodrigo. Já começou aí esse pente fino, o pessoal já está olhando com lupa esses dados? Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Essa fase de planejamento aí dessa inspeção já começou. Começou mais precisamente nesta segunda-feira e essa fase segue então até o dia 24, ou seja, até quarta-feira. Agora, para a gente saber como vai funcionar daqui para frente, eu vim conversar com o controlador geral do DF, Aldemário Araújo. Aldemário, controlador, uma boa noite para o senhor. Qual vai ser o rito depois dessa fase de planejamento? Inicialmente, boa noite. Depois dessa fase de planejamento, a ação de controle, especificamente a inspeção, ela entra no chamado trabalho em campo, em que os auditores vão verificar os vários itens componentes da folha de pagamento da Novacap e identificar se existe algum tipo de irregularidade que precisa ser corrigido. Isso é um combate aos supersalários? Também, né? Essa auditoria, como eu disse, envolve os vários itens que compõem a folha. E esses itens passam por gratificações adicionais, teto remuneratório, indenização de transporte. Então, os vários componentes da folha serão objeto de análise. Um deles é o teto remuneratório. Agora, para conseguir identificar irregularidades, aí é um longo trabalho, né? E para reduzir salários, como é que vai ser? É uma batalha judicial daqui para frente também? Pois é preciso identificar e separar dois tipos de casos. Os casos em que o recebimento, a percepção de uma parcela remuneratória decorre de uma decisão judicial. Então, para superar essa decisão judicial, vai ser preciso obter uma outra decisão judicial que permita uma alteração remuneratória. E existem aqueles casos que não decorrem de decisão judicial e que, se identificado o pagamento indevido, é possível uma correção administrativa nesses casos. Quais as punições aí previstas para casos de fraude, que se forem encontrados casos de fraude? Existem duas vertentes como consequência de uma ação de controle. É possível abrir procedimentos de natureza disciplinar, eventualmente procedimentos de ressarcimento ao erário, e esse relatório também é encaminhado ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, dentro das suas competências legais, pode aplicar uma série de sanções aos responsáveis. Controlador, muito obrigado pelas informações. Volto ao estúdio do Band Cidade. Com você, Orengo. Rodrigo, de olho aí nesse pente fino, vai trazer mais detalhes para a gente. Olha, em Vicente Pires, o posto de saúde está sem internet há mais de uma semana. Pacientes não estão conseguindo marcar consultas e nem exames e são obrigados a procurar atendimento em outras unidades. A Deise foi até a Unidade Básica de Saúde número 1 de Vicente Pires para tentar realizar alguns exames. Mas a falta de internet prejudicou o funcionamento do sistema e o jeito foi procurar outro local para conseguir atendimento. Tá lento, é tanto que eu vou lá em Taguatinga fazer o exame, porque aqui tá horrível. De acordo com os funcionários da unidade, o problema na internet já dura mais de uma semana, o que atrapalha a marcação de consultas e exames. Resultado, os cerca de 70 mil moradores de Vicente Pires acabam prejudicados, já que este é o único posto de saúde da cidade. A Rafaela veio na semana passada com a mãe e não conseguiu atendimento. Voltou nesta segunda e nada novamente. Eu vim semana passada para ver se tinha como marcar alguma consulta para ela, né? Ele disse que estava fora do ar, que não tinha como marcar consulta e também não tinha médico suficiente. A unidade conta com médicos da família e atendimentos clínico e ginecológico. São consultados por dia até 75 pacientes. Mas quem vive essa realidade não aguenta mais. Complica tudo de vez, você chega aqui, aí você não é atendido, manda você voltar novamente. Fica um constrangimento muito ruim. Pois é, a Secretaria de Saúde informou que algumas unidades básicas estão sem internet realmente por causa do encerramento do contrato com a operadora após uma decisão judicial. Agora, garantiu que os atendimentos não vão ser prejudicados, já que as consultas são agendadas de forma manual, e disse ainda que quando a internet for normalizada, aí os dados vão ser inseridos lá no sistema. Vamos falar aqui de professores terceirizados de Santo Antônio do Descoberto que estão reclamando de atraso no pagamento de salários.
Eles afirmam que estão há 3 meses sem receber. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Leandro Aislan, já está com a gente aqui. Vamos interligar os estúdios com a rádio Band News. Uma boa noite, Leandro. E como é que faz? 100 meses, 3 meses, né, Leandro, sem receber. Continuam dando aula? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Situação delicada, né? Os professores atuando dentro do possível, né? Alguns dando aula, outros não, velho. E esse atraso, inclusive, Rodrigo, levou a categoria a realizar uma manifestação em frente à prefeitura da cidade para cobrar o pagamento das dívidas que se acumulam pelo menos desde o ano passado, viu? Alguns dos professores terceirizados da rede pública de Santo Antônio do Descoberto não recebem pagamentos há pelo menos 5 meses, viu? Esses são alguns casos. A maioria, no entanto, tem 3 meses de salário atrasado, viu? E segundo eles, a prefeitura quita o pagamento, um pagamento atrasado, mas os débitos do mês seguinte, né, voltam já, portanto, ficando sem alteração, né? A escolha dos profissionais das escolas municipais, a gente lembra que é feito por meio de um processo seletivo de títulos para um contrato de 2 anos, né? E a reportagem, inclusive, tentou contato com a Secretaria de Educação do município lá para saber como é que está essa situação, mas não obteve resposta. A gente entrou em contato também com a Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, né? Eles alegaram que eles estão passando por inúmeras dificuldades, mas que pagou, portanto, salário referente ao mês de maio e que resta apenas o mês de junho em aberto, ou seja, segundo a prefeitura, só tem um mês em atraso, né? Mas os professores contestam, alegando aí que são 3 meses, em alguns casos até 5 meses de atraso, Rodrigo. Preocupação grande, né, Leandro, com os professores, mas também com as crianças, com os alunos. Podem ser prejudicados os alunos também, Leandro? Com certeza, os alunos são os principais prejudicados nessa história, já que alguns professores acabam não atendendo, né, não estando nas escolas por causa dessa situação, né? E a gente lembra que os professores, inclusive, estão reclamando de boicote da própria prefeitura, viu? Eles alegam que quem participou da manifestação lá em frente à prefeitura está sendo perseguido pela prefeitura e, portanto, pode não ter o salário pago nos próximos meses, viu, Rodrigo? E aí chega na época de eleição, todo mundo fala que educação vai ser prioridade, né, Leandro? Obrigado pela informação aqui no Band Cidade. O Leandro está lá em 90,5 FM na Band News. Agora, mais de 700 mil pessoas devem visitar o maior evento de moto da América Latina. É o Brasília Capital Moto Week, que vai até o próximo fim de semana na Granja do Torto. E além de shows, o evento tem ainda parque de diversões, camping e praça de alimentação. Motos de todos os tipos, tamanhos e cilindradas. A sonoridade do ronco de motor tão característica também está por toda parte. O diferencial desta edição é o grande público feminino que adotou o motociclismo como paixão. O espírito de liberdade, poder estar em cima de uma moto com vento na cara, conquistou e aí a gente começou a pilotar e é isso aí. As mulheres vêm conquistando espaço dentro dos motoclubes e até criando exclusivos para elas. Tem motoclube que não aceita a entrada de meninas, então assim, essa forma de juntar e fazer um motogrupo é legal porque mulher pode entrar qualquer cilindrada. Para quem não sabe, as mulheres foram fundadoras do primeiro motoclube no mundo, ainda na Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá, o envolvimento feminino só cresce. As mulheres, elas tinham um papel muito importante na Primeira Guerra, que era levar e trazer as correspondências. E essas correspondências, elas eram levadas de moto por mulheres. E aí 2 irmãs americanas, elas fundaram o primeiro motoclube nos Estados Unidos, que se chama Motor Maids. Isso foi em 1940. As pessoas não têm a dimensão do tanto que as mulheres já conquistaram seu espaço dentro do motociclismo feminino. E isso vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos. Então, são todas as idades. Tem meninas de 18 anos que já resolvem tirar a sua carteira. E tem mulheres maduras que a maternidade já não toma tanto o tempo delas, a dedicação, e que resolvem pegar a estrada e sentir o vento no rosto, né? Isso é muito bacana. A cidade da moto atrai e impressiona o público de todas as idades. E como não ficar atento ao Globo da Morte? O Brasília Capital Moto Week deve atrair este ano cerca de 700 mil pessoas até o próximo sábado, dia 27 de julho, no Parque de Exposições da Granja do Torto.
E quem tem interesse de fazer parte deste mundo motociclístico, o convite está feito. Venham, vocês vão amar essa vida de liberdade, de vento no rosto, de poder sair, passear com filhos, com maridos, com amigas e até mesmo sozinha. É muito bacana. E veja a seguir, GDF e BRB firmam apoio ao basquete de Brasília, Flamengo e Seleção Brasileira. Vamos ver imagens agora da Épia Norte aparecendo para a gente. Trânsito fluindo bem, apesar do fluxo intenso por lá. Não saia daí, a gente está voltando em seguida.